Desde 1500, uma das especialidades do Brasil é dizimar seus povos originários. É fato que nesse país indígena sofre muito em todos os aspectos. Não é só na tomada de terras ou no garimpo ilegal que membros desses povos são esfolados pelo Estado e por diversos governos. Um dos casos mais bárbaros das últimas décadas foi a terrível morte de Galdino, um indígena do povo Pataxó, que após adormecer em um ponto de ônibus em Brasília, no coração do sistema, teve um fim trágico. Hoje, aqui na Iconografia da História, vamos contar a vocês em detalhes a história de Galdino e os desdobramentos desse terrível acontecimento. Galera, tudo bem? Acho que desde que eu sou pequeno, e às vezes as pessoas perguntam assim pra mim, qual que foi o primeiro crime que te impactou bastante? E foi esse crime aqui, por isso eu voltei aqui para falar sobre ele. Foi o crime que tirou a vida do indígena Galdino, lá em Brasília. E ele teve a vida tirada por um monte de playboy, filhos de pessoas importantes e com poder lá em Brasília. Portanto, o vídeo que a gente vai fazer aqui é um vídeo que a gente só pôde fazer mesmo, com todas as palavras, letras e nomes, depois que a gente já se constituiu com um pouco mais de poder de mídia. E é um crime que ainda hoje me revolta muito. Ele pode ter sido, os caras foram julgados, condenados, se não tivessem sido já estava prescrito, que já faz mais de 20 anos, mas eu continuo muito revoltado com essa história. E antes de entrar nela, só vamos falar sobre algumas características aqui. Esse cara que a gente vai contar a história que foi vítima, que é o Galdino, ele era um indígena do povo Pataxó. Um povo é um grupo com as mesmas características culturais ou parecidas, com características físicas parecidas e que se constitui como uma grande comunidade. Ao longo da história, nós temos a história de vários povos e os indígenas foram dizimados aqui no nosso país. Eles eram muitos milhões e hoje, infelizmente, são poucos. Então, todo o respeito aos povos originários e aos povos indígenas, porque eles eram que estavam nessas terras aqui antes de outras pessoas chegarem e virem fazerem todo esse, não só essa entrada aqui dentro do Brasil, mas tendo dizimado esses caras. Esses indígenas, eles morreram de tudo quanto é jeito ao longo da nossa história. Seja pelo fio da espada, por guerra biológica, por uma série de outros aspectos, mas a verdade é que o Brasil é especialista em dizimar indígenas. E hoje não vai ser diferente, infelizmente, essa história, porque o Galdino, ele era um líder do seu próprio povo, tentando algo em Brasília, e no fim das contas, ele foi executado de forma pesada e revoltante de verdade. Então senta aí porque vai ser revoltante essa história mesmo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Edu, roda a vinheta. Galera, chegou o melhor momento do ano para você vestir as roupas da Insider. Nunca as peças da Insider estiveram com tanto desconto. Nós estamos na Black Week e a Insider fez um cupom especial que está na tela aí para vocês. É o cupom ICONOGRAFIABF. Se você clicar no link da descrição ou apontar a sua câmera para o QR Code, você vai direto no site da Insider com o cupom aplicado. Firmeza, já economiza seu trabalho. As roupas da Insider são feitas com o objetivo de manter o máximo de conforto possível, desde a suavidade ao toque, passando pelo design até a regulação térmica. Além disso, o tecido tecnológico é anti-odor e essa camiseta que eu estou vestindo, eu nem passei, porque o tecido desamassa no próprio corpo. Com o desconto do cupom ICONOGRAFIABF, mais os descontos que já estão no site, o desconto total pode chegar até a 40%. E não é promoção de ponta de estoque, viu pessoal? Os descontos estão principalmente nas peças mais vendidas, como a tech shirt como essa, e cuecas comforts, e também nas peças femininas que saem bastante. Você que ainda não conhece a Insider, não seja louco de perder essa chance. Não vai ter desconto maior esse ano, viu galera? Corra no site, escolhe seus planos, aplica o nosso cupom ICONOGRAFIABF e depois comenta aqui a sua experiência de se vestir bem, com conforto e muita tecnologia. O nosso personagem, que infelizmente já não está mais aqui, é o Galdino Jesus dos Santos. Ele nasce na Bahia no ano de 1952 e ele é criado no seio do povo Pataxó. Logo cedo, ele se constituiu como um líder da causa indígena e virou conselheiro das causas do seu povo, tá? Nos anos 90, os indígenas eles passaram a eleger entre eles lideranças que iam até Brasília para poder, enfim, levar as considerações e as demandas do seu povo para o poder público. A partir da Constituição de 1988, o debate sobre os direitos dos povos indígenas aumentou e muitos conselhos indígenas foram formados em todo o território nacional e indígena. O Galdino
fazia parte de um desses conselhos e sempre brigou muito pelo respeito ao seu povo de origem, os Pataxós. Em 1997, pessoal, estava na semana do Dia do Índio. A data foi instituída no final de abril para lembrar dos povos indígenas. Galdino e outros líderes viajaram até Brasília para participar de reuniões com membros do Executivo Federal. Basicamente, membros do governo, da presidência, do gabinete da presidência e das comissões da presidência e dos ministérios em relação a políticas para a conservação dos povos indígenas, beleza? Tava muito aflorado assim, os debates na época, ainda estava se delimitando várias coisas, ainda estava se discutindo os direitos que os legisladores colocaram na Constituição de 1988, e o Galdino era um desses líderes, tá? Esses líderes, eles levavam reivindicações em relação à recuperação da terra indígena Caramuru Paraguaçu, que havia sido tomado dos povos indígenas por latifundiários e grileiros. Grileiro, galera, para quem não sabe, é o cara que invade uma terra que não é dele, depois ele falsifica um documento se apossando de território que muitas vezes pertence aos povos indígenas. É bastante interessante que o nome grileiro vem de grilo mesmo, porque os caras, quando falsificavam a documentação, ele não podia entregar um papel novo lá, um papel em branco. Então o que ele fazia? Ele botava alguns grilos dentro de uma gaveta e fechava essa gaveta e por algum motivo, alguma química que tem no grilo, que foi descoberto pela população, aquele material ficava amarelado e dava um aspecto de material antigo. Então o cara mostrava lá e dizia, olha, isso aqui foi meu, é meu e tal, e ninguém ia atrás, ninguém fazia auditoria, e os caras iam tomando terra dos indígenas. Tem até um filme que é interessante chamado, acho que Terra Vermelha, que mostra muito sobre essa luta de terras que eram dos indígenas e elas passam a ser de fazendeiros. E para os indígenas não é que eles achavam que tinham posses dessa terra, é que os antepassados deles estavam enterrados ali e para eles era uma terra encantada, uma terra altamente sagrada. O Galdino, ele ficou hospedado numa pensão bem simples, tá? E ele sai dessa pensão no fim da tarde do dia 19 de abril para participar de uma última reunião dessas reuniões que ele estava tendo, e essa última reunião era com o FHC, com o Fernando Henrique Cardoso, que era presidente na época. Não só o FHC, mas como a esposa dele, que era uma socióloga muito famosa e fez muito pelo Brasil, que é a Ruth Cardoso. Ele via falar e discutir, né, sobre as comemorações para homenagear a cultura indígena. Então ele já tinha resolvido parte dos lances da terra dele lá, que acabou não chegando num acordo certo, mas agora ele estava debatendo as homenagens à cultura indígena, que não é uma cultura só, são várias culturas, porque a gente tem inúmeros povos, beleza? Com o término do evento da tarde, que terminou muito à noite, bem avançado assim, Galdino não pôde entrar na hospedaria. Pelo que a gente entendeu, essa hospedaria, ela fechava tipo 10 horas da noite e o cara levava a chave, sacou? E aí as pessoas ficavam trancadas lá até o período da manhã. E ele não conseguiu entrar, não tinham pessoas ali, não tinha o porteiro, ou o porteiro estava dormindo, enfim. Ele não conseguiu abrir ali, entrar na hospedaria. Outros pontos que a gente consultou é que, na verdade, ele não conseguiu uma locomoção pro local. Então, desesperado e muito cansado, porque ele tinha passado o dia inteiro lá, ele acabou dormindo no abrigo de um ponto de ônibus, né? Tem o ponto de ônibus ali, tem o abrigo na parte de cima para não deixar chover. E ele estava dormindo lá, achando que ali em Brasília seria um local muito seguro. E realmente, naquela região do plano ali é bastante seguro, porque tem muita polícia, etc. Mas, na madrugada do dia 20 de abril de 1997, enquanto o indígena dormia no ponto de ônibus, 5 jovens da alta classe de Brasília, 5 marginais, né, que estavam bebendo e frequentando baladas na cidade, resolveram, na cabeça deles, e tacar fogo no indígena, ali no ponto de ônibus. Tacar fogo no cara. É isso que vocês ouviram, pessoal. Os playboys resolveram colocar fogo no indígena que dormia no ponto de ônibus. Vocês não ouviram errado. Eles decidiram tacar fogo no cara. Pega o nome desses caras aí. Agora a gente vai dar o nome desses caras. Max Rogério Alves, Antônio Novelli Villanova, Tomás Oliveira de Almeida, Eron Chaves Oliveira e Gutenberg. E o menor que na época não foi identificado. Esses caras são todos filhos de juízes e de gente importante de Brasília na época. A gente não descarta que de repente pode chegar um processo aí pra gente ainda. Mas tudo bem, nosso jurídico tá aí pra isso mesmo. E eu faço questão, nesse caso, de falar o nome dos caras. Galdino Pataxó veio a Brasília para receber as homenagens no Dia do Índio. À noite não conseguiu voltar à pensão e resolveu dormir aqui, nesse ponto de ônibus. 5 jovens de classe média circulavam de carro pela cidade, na madrugada, buscando algo para preencher o tédio. Viram Galdino, foram comprar 2 litros de álcool, jogaram 1 litro sobre o índio e tocaram fogo. O Pataxó morreu no hospital por causa das queimaduras.
Outro jovem anotou a placa do carro e eles foram descobertos. Eram Max Rogério Alves, enteado de um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Antônio Novelli Villanova, filho de um juiz federal, Heron Chaves de Oliveira, filho de um coronel PM reformado, e Tomás Nader Oliveira, filho de um casal de funcionários públicos, todos com 19 anos. O único menor é um irmão de Tomás, com 16 anos. A vara da infância e adolescência já decidiu que ele vai ter que ficar 3 anos num centro de recuperação. Os 4 maiores de idade aguardam julgamento numa cela especial do Presídio da Papuda, em Brasília. E assim, é bom deixar claro que a justiça já julgou e condenou esses caras em todas as instâncias, então nós podemos chamar eles de executores do indígena Pataxó. Só que esses caras já pagaram pelo crime que cometeram, tá? Mesmo que você ache que eles pagaram pouco, né? Porque realmente, eu acredito que ficaram pouco mesmo, vocês vão ver aqui. Não cabe a nós também ficar xingando os caras aqui todas as vezes, tá? Um xingamentozinho assim, xingamento não, mas uma fala de revolta, né? Praticamente todos eles são funcionários e são bem-sucedidos em Brasília, tá? E alguns deles tentaram até apelar para o direito ao esquecimento. O que seria o direito ao esquecimento? É uma espécie de reconhecimento do Estado do direito das pessoas seguirem a própria vida e não serem lembradas pelo que fizeram de errado, inclusive. A Paula Tomás, que tirou a vida da Daniela Pérez, por exemplo, aquela atriz global, filha da Glória Pérez, tentou entrar com o processo pedindo esquecimento, mas foi indeferido pelo juiz. E eu sou totalmente a favor desse indeferimento, ou seja, dessa recusa do Estado em obrigar as pessoas a esquecerem um crime. Mano, como é que você obriga pessoas a esquecer um crime, principalmente um crime bárbaro como esse? Você não faz isso. Não tem como você fazer. E qualquer coisa ao contrário é você coagir as pessoas na liberdade de expressão delas de falar sobre a história do que aconteceu e em relação ao crime que ocorreu, tá? Então assim, não tem direito ao esquecimento, por mais que alguns deles tenham apelado para isso, o STF acabou entendendo que isso não era correto, beleza? Mas enfim, vamos lá voltar para o caso. Os executores observaram um homem dormindo ali no banco, no ponto de ônibus. E dá uma olhada na frieza e premeditação. Após ver o Galdino lá, eles foram até um posto de gasolina, compraram 2 litros de combustível, voltaram ao ponto, encharcaram o Galdino de gasolina e colocaram fogo no carro. O indígena, desesperado, claro, tentou correr. Tentou achar um lugar para conseguir apagar o fogo que tomava conta do seu corpo, mas caiu desfalecido após alguns minutos dessa terrível situação. Há testemunhas que dizem que enquanto o indígena se retorcia em dor, os jovens riam da situação, davam risada. Galdino foi levado ao hospital e a repercussão do crime foi imediata. Ele ainda estava com vida quando foi levado para o hospital. Os principais meios de comunicação cobriram o caso, com muita revolta também. Os criminosos, filhos de poderosos, foram expostos para todo o país. Uma fotografia do indígena Pataxó, enrolado em faixas, todo queimado em cima de uma maca, foi a capa do jornal em todos os lugares do Brasil. Os algozes de Galdino chegaram a dar entrevista dizendo que a ideia era, abre aspas, fazer apenas uma brincadeira. Vou falar de novo, abre aspas, fazer apenas uma brincadeira, fecha aspas. E que eles pensavam que o cara era, abre aspas, uma pessoa em situação de rua, fecha aspas, um mendigo. Como se nessa situação, essas pessoas, como se fosse um mendigo, os caras teriam carta branca para fazer isso, né? Como se fosse permitido fazer isso com certas pessoas e certos grupos. Para você ter noção do desprezo que os caras tinham pelo indígena, mano. O Galdino morreu horas depois em consequência de queimaduras gravíssimas pelo corpo. Os executores foram julgados e sentenciados a 14 anos em regime fechado, por execução triplamente qualificada. Ou seja, eles premeditaram o crime, foram lá buscar gasolina, poderiam ter desistido, por motivo torpe, e usaram meio cruel, e não deram chance de defesa à vítima. Na época, a população brasileira se revoltou muito com as penas. A justiça justificou que todos eram réus primários, tinham residência fixa e estudavam, eram estudantes. Olha isso aí, pessoal. Essas justificativas aí, às vezes, dão uma baita de uma revolta. Mas é assim que o sistema de justiça funciona. E os caras tinham dinheiro para ter acesso à justiça porque alguns deles eram filhos de juiz. O crime causou protesto em todo o país e talvez tenha sido só por isso que os caras foram punidos, tá? Até hoje ele é relembrado como uma triste história bastante brasileira. Talvez a única coisa aceitável em toda a nossa história é que a onda de protestos que o crime gerou ajudou a fortalecer a luta dos Pataxó pela devolução de suas terras. Semanas após a repercussão do caso, Galdino, os indígenas,
conseguiram ocupar as 3 fazendas tomadas pelos grileiros, tá? Tanto pela força do povo, como pela anuência dos meios de comunicação e da política. Então, de certa forma, o Galdino foi executado, infelizmente, mas a morte dele as pessoas fizeram com que a morte dele não fosse em vão. Além da conscientização em relação aos povos indígenas, os caras conseguiram retomar as terras, porque aí houve toda uma mobilização para fazer isso. Eles foram enquadrados em crime doloso contra a vida, que vai a júri popular. Aí o processo foi remetido à juíza Sandra, que já presidiu mais de 400 julgamentos no tribunal do júri. Na noite de sexta-feira, dia 8, ela fez a sentença em casa, trabalhando no computador até altas horas. Escreveu que a conduta dos jovens deixou a todos indignados e que pretendiam fazer uma brincadeira selvagem. Depois, argumentou que a emoção e a indignação não podem afastar a razão e que os réus devem ser julgados e punidos unicamente pelo crime cometido. Segundo ela, eles pretendiam ferir a vítima, mas não matá-la. Então, desclassificou o crime de homicídio doloso para culposo, com lesões corporais dolosas. Na segunda-feira, anunciou a decisão, que livra os acusados do júri popular e de uma pena máxima de 34 anos, passando o julgamento para o juiz da vara criminal e a pena máxima para 12 anos. Quando ela voltou para casa segunda-feira à noite, já ouviu a primeira crítica, a do caçula Eduardo, de 12 anos, que cobrou dela uma posição mais dura contra os assassinos do índio. Escrever essa história aqui, pessoal, esse roteiro não foi fácil, tá? Dá muita indignação, mas ao mesmo tempo assusta por sabermos que esse tipo de coisa ainda acontece. Inclusive, uma curiosidade importante é que o Galdino já havia perdido um irmão na luta pelo direito à terra. João Cravinho era o nome dele. Ele foi morto por jagunços, tá? Por capangas de fazendeiros durante uma tocaia. Então era o segundo irmão que ia embora nas mãos de gente com poder. Afinal, não há nada de novo sob o sol em ver no Brasil homens brancos e poderosos tirando a vida de indígenas. Já faz mais de 1500 anos que isso ocorre por aqui. Outras coisas que foram importantes nesse período é que a imprensa continuou acompanhando algum desses rapazes aí que cometeram esse crime, alguns desses executores aí, desses bandidos. Tem um trecho de um vídeo desses caras aí se divertindo apenas alguns anos depois de terem cometido o crime, porque eles saíram, teve uns que cumpriram 2 anos, teve uns que cumpriram 3 anos, teve uns que cumpriram 1 ano, teve gente que não cumpriu nada, e aí mostrando eles se divertindo enquanto o Pataxó estava enterrado em algum lugar, né, nas terras lá que eram indígenas, nas terras sagradas indígenas. Rapazes que queimaram o índio Galdino em 97 são flagrados passeando e se divertindo em Brasília quando deveriam estar cumprindo pena na cadeia. Condenados por crime hediondo, eles não tinham direito nem ao regime semiaberto. Heron Chaves, Max Rogério e Antônio Novelli vivem como qualquer outro jovem da capital federal, se não fosse o fato de estarem cumprindo pena por crime hediondo. É o que mostram essas fotos publicadas hoje pelo jornal Correio Brasiliense. Nessa imagem, Max e Antônio Novelli tomam cerveja no bar da cidade às 7h30 da noite. Nesse horário, Max deveria estar na faculdade, mas a liberdade parece ser em tempo integral. Em plena luz do dia, ele dirige um Astra registrado em nome do padrasto, o ex-ministro do TSE, Walter Medeiros. Antônio Novelli, filho do juiz federal Novelli Villanova, também é flagrado no carro dele e comete outra infração. Fala ao celular enquanto dirige. Até para namorar os criminosos tem tempo. Aqui, Heron Chaves beija uma garota. Nesta foto, Novelli abraça uma menina e em outras aparece numa tradicional pizzaria frequentada pelos jovens de Brasília. À noite, na volta ao presídio, Heron entra com o golfe sem passar por revista policial. O Ministério Público entende que crime hediondo não tem direito a regime semiaberto, apenas a liberdade condicional depois de 2/3 da pena já cumpridos. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concedeu o benefício aos assassinos do índio Galdino. Mas esse não foi o único privilégio. Para ter a liberdade de ir à faculdade e ao trabalho, os rapazes passaram na frente de vários presos que esperavam há muito tempo o direito de sair da prisão durante o dia. Não podia fazer nada mais do que sair da cadeia, ir para o trabalho, para o estudo e retornar à cadeia. Ao ser informado das mordomias, o juiz Aimar Neres, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, suspendeu todos os benefícios dos condenados. Heron Chaves, Max Rogério, Antônio Novelli e Tomás Oliveira terão de voltar a cumprir a pena em regime fechado.
Além disso, houve uma polêmica esses tempos atrás de que um desses executores, um desses bandidos, prestou concurso para a Polícia Civil de Brasília, no Distrito Federal. E houve toda uma pressão para que ele não entrasse por conta de uma investigação social histórica dele ter feito isso com o indígena. Então a galera fez pressão também para que ele não passasse na última fase. Ademais, pelo que a gente entendeu, os outros têm empregos aí, trabalhos fixos que pagam bem, alguns são funcionários públicos, e os pais dessas pessoas têm bastante dinheiro e têm bastante influência, então certamente conseguiram aí, talvez, encaixar os filhos em trabalhos bons que a maioria dos brasileiros não tem, nunca vão ter, porque não gozam desse privilégio, certo? Essa história me revolta demais. Pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no apoio, a partir de R$2 vocês ajudam a gente a manter toda essa estrutura do canal aqui e vocês nos ajudam, auxiliam também a produzir esse tipo de conteúdo que muitas vezes sofre restrição monetária aqui nessa plataforma. Também, se possível, ajuda a gente virando membro do nosso canal. Uma lata de refrigerante por mês, vocês dão essa força pra gente. Forte abraço, fui, valeu, até uma próxima.